Oi pessoal, eu sou a Paola e esse é mais um vídeo do canal Os Livros Livram. E hoje, depois de muitos anos sem responder uma tag aqui no canal, hoje é dia de tag. Antes da gente começar, lembra de se inscrever no canal, deixar o seu curtir e compartilhar o vídeo com seus amigos. Lembra, gente, que o canal existe e manda pra todo mundo, porque assim o canal consegue crescer. Por gentileza, me ajuda. Se for comprar qualquer coisa na Amazon ou na Shopee, lembra de usar o link aqui do canal. Eu sempre deixo no box de descrição de todos os vídeos. E usando esse link, não altera o valor de nenhuma compra que você for fazer, mas eu ganho uma comissão pela venda, né? Então, por favor, lembra de usar o link aqui do canal, tá? Uma forma de me ajudar sem gastar nada mais por isso. Mas se quiser gastar alguma coisa também, lembra que a gente tem um clube de apoiadores, tá? A gente tem um clubinho lá no Catarse e também tem a possibilidade de ser membro aqui pelo YouTube, tá bom? O botão de seja membro está aqui chamando sua atenção embaixo desse vídeo. Segue nas outras redes sociais pra gente ficar mais próximo e por último, mas não menos importante, a nossa lojinha na Shopee, gente, tá a todo vapor. Então nessa lojinha tem todos os meus desapegos da estante, livros que eu tô tirando e pra dar espaço para novos livros que eu tô vendendo, então eu deixo por lá. E também recentemente eu reativei os meus marcadores de resina inspirados em livros. Esse daqui, gente, é de Game of Thrones. Eu não sei se vocês são fãs, mas eu sou, entendeu? Olha que coisa mais linda. Ele é transparente, mas ele tem folha de ouro, prata e cobre. E ó, é de Acotar. Olha que coisa mais linda. Ele brilha, mas eu não sei se eu tô conseguindo... Tá focando, meninas? Aqui tá escrito: as estrelas que ouvem aos sonhos que são atendidos. Ai, gente, enfim, tem vários, tá? Tem o de Friends, que é o que eu uso, esse que eu fiz pra mim. Paola. Enfim, vai lá dar uma olhadinha na loja, vai que você gosta de alguma coisa, passa por lá, nem que seja só por curiosidade. E vamos ao vídeo, porque essa tag tem 10 perguntas para responder. Algumas eu coloquei mais de um livro, porque eu não sei se eu respondi certo, mas vamos comigo. Vou deixar as perguntas também aqui para quem quiser responder. E vai respondendo junto comigo aqui nos comentários, tá, gente? Pra gente continuar conversando. Eu vi essa book tag no canal da Gabs Giorgetti. Eu amei o nome, que é a pior book tag do mundo, se eu não me engano. Então, vamos lá. Primeira perguntinha da book tag é: qual livro ou série você forçaria o seu inimigo a ler? Ela respondeu com um livro que ela gosta muito e ali obrigar o inimigo dela a ler, mas na verdade eu entendi que essa pergunta é um livro que eu não gosto e por isso eu ia mandar um inimigo meu ler, entendeu? E esse livro, ele não é bem que eu não tenha gostado, mas é um livro que eu não sei como avaliar. Eu li recentemente, tô lendo ainda, não consegui terminar, mas é um livro desgastante para ler, que é o livro Lolita, do Vladimir Nabokov. E eu vou ser bem sincera que esse livro é um livro que não dá pra ler em uma sentada. Ele é um livro que não é nem aquele livro que você tem que degustar, não é aquele livro que vai fazer você pensar e por isso você fica questionando. Ele é um livro nojento, sabe, gente? Ele é um livro que me despertou um asco, um ranço, e a ideia dele é essa mesmo, porque ele é um livro contado pela perspectiva de um pedófilo, né? A escrita inteira, o livro todo, ele se passa pelos pensamentos desse homem, sabe? É um clássico, né? É um livro que já foi, proibido. Inclusive, recentemente no canal, eu publiquei uma lista de livros que já foram censurados. Esse livro não tá na lista, mas como eu disse naquele vídeo, tem vários outros livros que já sofreram censura. Esse é um deles, já teve censura nesse livro. Mas eu confesso pra vocês que Lolita é um livro difícil, sabe? Ele realmente é um livro que eu colocaria meu inimigo pra ler, porque eu não sei se tem como indicar. Esse livro não tem como eu indicar pra vocês. Não é um livro que eu vou chegar aqui e falar: olha, ele é um livro difícil, mas eu acho que ele é um livro necessário. Não sei se ele é necessário. Eu só sei que é um livro que choca, ele vai te causar um sentimento de repulsa, assim, muito grande. E é por isso que eu obrigaria meu inimigo a ler esse livro. A única forma de eu forçar alguém a ler é se essa pessoa fosse meu inimigo mesmo. A segunda perguntinha da tag é: qual livro você tentou ler muitas vezes, mas não conseguiu chegar até o final? Eu não vou considerar Lolita nesse, porque eu ainda pretendo terminar. Inclusive, eu quero futuramente trazer um vídeo aqui no canal falando só sobre Lolita, porque, enfim, já falei, é muito complexo. Mas o livro que eu escolhi pra essa perguntinha é Água para Elefantes. Águas para Elefante, Água para Elefantes.
Eu já tive esse livro na minha estante há muitos anos atrás. Ele foi um livro que na época teve até adaptação para o cinema, enfim. Mas foi um livro que eu tentei várias vezes começar e eu nunca conseguia passar da página 10, entendeu? Eu sempre ficava com muita preguiça, sabe? Não é raiva, não é... É preguiça. É um livro que nunca me despertou nenhum tipo de curiosidade, nenhuma vontade de ler. E às vezes eu pensava, pô, às vezes é um preconceito. Se eu começar a ler, eu vou gostar. E eu começava e nada. Nem a adaptação eu tinha vontade de ler, porque realmente é um livro que eu não conseguia, sabe? Eu já tentei, gente, mas nunca fluiu pra mim. Então eu respeitei essa minha vontade. Não sei, não tem como eu falar pra vocês se é bom, se é ruim. É porque não me despertou vontade de ler e eu nunca venci essa etapa, tá? De bloqueio inicial. Mas pode ser que outras pessoas tenham gostado, tenham lido até o final, né? E tenham gostado. Pode ter uma avaliação boa, não sei. Não tem como eu nem julgar a história pra vocês, porque nem saber a história eu não sei. Foi um livro que eu não entendi qual foi como que eu tive uma reação tão forte a um livro que eu não tinha nada, não sabia nada sobre ele, sabe? Mas enfim, a preguiça falou mais alto e eu nunca li Água para Elefantes até o final. A terceira perguntinha da tag é: que livro um amigo próximo te recomendou e você acabou amando? Não foi um amigo próximo, mas foi a minha irmã, então acho que pode considerar, né? E ela me indicou Caraval e ela ficava na minha cabeça... Tipo, ela ficou muito tempo na minha cabeça falando: Paula, você precisa ler Caraval, você vai amar Caraval, Caraval é muito bom, que não sei o que. Ela ficou muito tempo falando sobre Caraval e sobre um livro que vem no mesmo universo de Caraval, mas é tipo um spin-off, assim. Eu amei Caraval, realmente foi um livro que eu gostei muito. Eu li os 3 livros, inclusive eu tô pra trazer um veredito aqui sobre a série pro canal, se você quiser deixa aqui pra mim nos comentários. Mas realmente eu gostei muito. O Caraval me deu uma aura, assim, de... como se fosse uma fantasia meio no mundo do País das Maravilhas, assim, sabe? Uma ideia meio Alice no País das Maravilhas. E eu gostei por isso, porque a fantasia do livro, da história, assim, é uma fantasia meio mágica, meio ilusão, sabe? Aquela coisa meio de ilusão mesmo. E eu gostei bastante por isso, porque é um livro que... se você não tiver no período do Caraval, não tem magia. É só no período do Caraval que aquela magia acontece. Então cria toda uma aura em volta desse evento. E, cara, é muito bom, porque tem uma trama familiar, que é as 2 irmãs principais, e a gente vê as histórias sendo contadas pelo ponto de vista, hora de uma irmã, hora de outra. Cada livro vai mesclando aí os pontos de vista. E a gente tem uma série de outras coisas acontecendo de plano de fundo, mas só do contexto do Caraval, que é esse momento onde a magia acontece, onde tudo é ilusão, e também a relação das 2 irmãs e como elas lidam com o mundo, com os problemas que aparecem, só isso pra mim já me ganhou, sabe? Porque eu gosto muito de livros que tratam dessa relação familiar e colocam isso como com protagonismo nas histórias. Eu gosto bastante de ler livros assim. Então, Caraval foi um livro que a Pamela, minha irmã, me indicou e ficou muito tempo me indicando até que eu li e amei. A quarta pergunta da tag é: qual foi o livro que você levou mais tempo pra ler nos últimos anos? Esse livro eu não tenho, esses primeiros das perguntas eu realmente não tenho os livros, porque a maioria foi ou eu não tenho mais ou eu li em e-book, tá? E esse próximo, inclusive, eu li em e-book, que foi o livro Assombrando Adeline. Tenho na memória que esse foi o livro que, nos últimos tempos, assim, foi o que mais demorei pra ler, porque era um livro que... Tem resenha, inclusive, de Assombrando Adeline aqui no canal. Ele foi a minha pior leitura do ano passado, porque Assombrando Adeline é um dark romance. Eu já tive algumas experiências dentro desse gênero. Confesso pra vocês que eu ainda estou me encontrando dentro desse gênero de dark romance. Ainda não tenho uma opinião formada sobre o gênero em si, porque eu tive pouquíssimas experiências dentro desse estilo de história, né, de narrativa. Não sei se o meu problema é com o gênero ainda, porque, como eu disse, foram poucos os livros que eu li. Mas Assombrando Adeline foi de longe o pior deles, assim, porque Assombrando Adeline eu ficava com muita preguiça da protagonista, era tudo muito pouco crível, sabe? E tinha uns diálogos muito nada a ver, a relação dos 2 protagonistas pra mim não fazia nenhum sentido. Então foi um livro que eu queria terminar justamente por aquele sentimento de tipo, eu vou terminar pelo menos pra poder falar mal com propriedade, sabe?
Mas, ao mesmo tempo, eu queria entender se o meu sentimento em relação ao livro. Eu queria saber se o meu problema era com esse livro, se era com esse autor, ou se era com esse gênero. Enfim, e eu queria terminar para ter a experiência completa, e realmente foi um livro que demorou muito, apesar dele... Ele é longo, ele tem capítulos longos também, mas eu já li livros com capítulos longos que não me deram essa mesma impressão de serem livros muito arrastados. Ele não é feito para ser arrastado, mas eu não conseguia fluir na história, sabe? Então, esse foi o livro que eu mais demorei. A quinta pergunta da tag é: qual foi o livro que você leu mais rápido nos últimos 5 anos porque era muito bom? Eu tenho ele aqui, que foi um livro que eu poderia ter lido ele todo no mesmo dia, e eu comecei meio que no fim da tarde, e antes de dormir faltava meio que menos de 100 páginas para terminar o livro, mas como eu precisava dormir, deixei para terminar no dia seguinte. Se eu tivesse começado esse livro 1 hora antes do que eu comecei, eu teria lido ele no mesmo dia, que foi o livro Amor Teoricamente. Esse livro aqui da Ellie Hazelwood é o livro mais recente que eu li devorando, assim, sabe? Foi uma leitura que realmente eu poderia ter terminado no mesmo dia. E ele não é tão fino, né? Porque ele tem aí suas quase 400 páginas. Ele não é um livro fininho, mas foi um livro que eu li muito rápido. Gostei bastante, inclusive tem vlog de leitura. Vou deixar linkado aqui nos cards pra vocês o vlog de leitura desse livro e de outros, tanto da mesma autora quanto do mesmo estilo, tá? E eu li vários livros ótimos nesse vlog, então vai lá, te aconselho a sair desse vídeo pra passar por lá. E esse aqui foi um livro que eu devorei, assim. Não foi 5 estrelas e favoritado, mas foi um 4, 4,5, assim, bem... valendo bastante, sabe? Muito bom, muito gostoso, muito envolvente, muito engraçado, com bons diálogos, o romance muito bom também, tem cena hot, tem questionamentos, tem um monte de coisa. A Ellie Hazelwood, ela serve a gente com uma bandeja, assim, um prato bem servido de vários assuntos diferentes, e eu gosto bastante da autora. E esse foi o mais recente, realmente, que eu devorei, assim. Tem outros livros nessa lista que eu também devorei, mas esse daqui foi o que eu fiquei, caramba, eu só não vou terminar ele hoje porque eu não quero. E ainda fiquei com um gostinho de quero mais, assim. A sexta perguntinha da tag é: esvazie a mente e escolha os 3 primeiros livros que você pensar, que você conseguir pensar neles, né? Tô com os 3 aqui. Vieram à minha mente por motivos diferentes. O primeiro é Um Amor Conveniente, da Tessa Dare. Esse livro aqui, eu acho que ele veio na minha mente porque ele me fez lembrar o porquê que eu gosto tanto de romance de época. Ele já tem um tempinho que eu li, mas sempre que alguém me pergunta: ah, Paola, por onde que eu começo a ler romance de época? Vem essa série da Tessa Dare na minha cabeça. E esse foi o meu favorito dessa série dela. Foi um livro que eu favoritei, que eu li muito rápido, que eu fiquei com muita vontade que ele tivesse mais páginas. Toda vez que eu olho pra ele, eu fico com vontade de reler. Provavelmente vai ser um livro que ao longo dos anos eu vou pegar ele 1 milhão de vezes pra ficar voltando nessa história, tanto que eu gostei dela. Porque é um livro que ele é engraçado, ele é muito engraçado, ele é envolvente. Ele tem aqui um casal que a protagonista, ela lida com relógios, ela é astróloga, ela mexe com umas coisas de ciência, assim, mas eu não lembro direito o que é a profissão, mas no começo da história ela não tá conseguindo viver disso, então ela vai buscar um emprego como meio que governanta, como tutora de 2 crianças. E aí ela vai trabalhar para um duque. Esse duque, ele é meio que tutor das filhas do irmão dele, sabe? O irmão dele morreu, e aí ele ficou pra cuidar das 2 menininhas, das sobrinhas dele. E essas meninas, elas são, tipo, muito macabras, sabe? Que eu vou ler pra vocês a primeira frase do livro. É muito bom, cara, muito bom. Mocinho narrando, capítulo 1, gente. A manhã começou do mesmo modo que a maioria das manhãs recentes de Chase, com uma morte trágica. Ela está morta. Ele se virou de lado, abriu os olhos e o rosto de Rosamund entrou em foco. Rosamund é uma das sobrinhas dele, de tipo 8 anos, gente, 4, 5 anos, sei lá. O que foi dessa vez? Aí a menina responde: tifo. Aí ele: encantador. Todo dia as meninas acordam o Duque pra ele ir pra um velório, porque elas estão fazendo um velório pra boneca delas que morreu. Todo dia essa mesma boneca morre de uma doença devastadora diferente. E aí o livro já começa com elas falando: ela morreu. Aí ele vai e pergunta que ela morreu de quê agora? Ela: tifo.
Encantador. Usando o braço estofado do sofá como apoio, ele se colocou sentado. Pode ficar pra depois, ele fala. Pra depois, quando a cabeça dele parasse de zumbi, porque ele tava bêbado, dormiu bêbado. A menina, a Daisy disse que tem que ser agora. Ou o contágio pode se espalhar. Ela está preparando o corpo. Gente, eu juro pra vocês, é muito engraçado. Vocês têm que ler Um Amor Conveniente. Esse livro, ele é o suprassumo do entretenimento, entendeu? Muito bom, muito bom. Inclusive, esse será só o primeiro livro, né? O próximo livro, ele não sai da minha cabeça porque eu terminei ele recentemente e eu fiquei impressionada como a escrita da autora é boa, como a história é bem embasada, e é um romance que não é um romance de época, ele é um romance histórico, ele é um romance que tem um compromisso com fatos históricos, tá? Então a gente tá falando de Terra das Marés, da Philippa Gregory. Ao contrário de um romance de época como Um Amor Conveniente, o romance de época ele não tem compromisso com fatos históricos. Ele é só baseado em algum período histórico, mas tem muita liberdade criativa aqui, que pode mudar qualquer coisa, tá? O romance histórico não. O romance histórico ele tem um comprometimento com fatos históricos, tá? Então esse livro aqui ele se passa num período específico da Inglaterra. Tem um lado de ficção, que são os personagens principais, mas tudo que acontece como plano de fundo, no contexto aqui, são fatos que você pode pesquisar no Google e que aconteceram mesmo, tá? Então a gente tem aqui uma história que ela acontece, a Inglaterra tá passando pelo período de 1648, a gente tá vendo a Inglaterra protestante, tá ali entre a transição de um rei que é católico para uma religião nova que tá tomando o espaço ali na Inglaterra, problemas do rei com o parlamento. Tem um contexto histórico ali o período do reinado de Carlos I, do rei Charles I, Carlos I. O livro traduz para Carlos, tá? Mas é o rei Charles I. A gente também tá vendo um período que ficou conhecido como Caça às Bruxas, então a protagonista, ela vive ali na linha tênue entre o que é considerado bruxaria e o que é considerado cura, medicina, enfim, ela trabalha com isso. Então a gente vê, a frase que mais me chamou a atenção nesse livro, que tá aqui, não é um spoiler, mas tá escrito aqui atrás, que foi o que fez eu escolher ler esse livro quando eu li, que foi: é crime ser pobre nesse condado, é pecado ser velho e nunca é bom ser mulher. E ele vai falar muito sobre isso, tá, gente? Sobre como a mulher era vista naquele período, como ela era tratada, tudo, enfim, tudo que envolve a política da época também é muito bem descrito, a sociedade como ela era nesse período também. Ele ficou na minha cabeça há muito tempo, tá? Esse livro foi 5 estrelas, foi favoritado, ele não é um livro que você devora, assim, porque ele tem uma escrita um pouco mais lenta, sabe? Mas não tão lenta, mas um pouco mais lenta, por exemplo, do que Um Amor Conveniente. E ele é um livro que, ao mesmo tempo que você fica super entretida com a história, que tem seu lado de ficção, você fica super curiosa para procurar os fatos que o livro fala. Você fica, meu Deus, isso aconteceu mesmo. Aí você vai lá e pesquisa e realmente aconteceu. Então, realmente é um livro... A Philippa Gregory, ela me ganhou nesse livro. Eu quero muito ler outros livros dela. Outro livro o terceiro livro que também me veio à cabeça foi Guerra da Papoula. Mas esse livro é porque eu quero muito ler e eu sempre que eu olho pra ele na estante eu fico, cara, eu preciso ler Guerra da Papoula, mas eu nunca pego pra ler porque ele me assusta um pouquinho pelo tamanho e aí eu fico com um pouquinho de receio de pegar e entrar em ressaca literária, mas ele é um livro que ele me desperta muita curiosidade e aí toda vez que eu vejo ele na minha estante eu fico, meu Deus, quero ler, mas eu nunca pego, então eu lembrei dele agora. A sétima pergunta da tag é: qual foi o último livro que você fez leitura dinâmica? Gente, pra quem não sabe, leitura dinâmica tem várias formas de entender esse termo, mas que eu saiba é você ler ou ouvindo e lendo, ou tava pesquisando pra ver se tem alguma outra forma de entender esse termo, mas que eu saiba, são técnicas que você utiliza para acelerar a sua leitura, tá? Mas eu já vi pessoas fazendo isso, escutando o audiobook em uma língua e lendo em outra, ou ouvindo um pedaço, lendo no livro físico outro pedaço, ou no e-book também. Então, tipo, o que eu saiba é você usar várias técnicas de leitura ao mesmo tempo, tá? Eu nunca fiz leitura dinâmica, então não tem como colocar nenhum livro nessa
pergunta, tá? Então o último livro que eu fiz leitura dinâmica foi nenhum, nunca li. Mas se você já fez leitura dinâmica e se você indica, deixa aqui pra mim nos comentários que eu tenho vontade de experimentar essa técnica de leitura. A 8ª pergunta da tag é: que autor, se tivesse escrito secretamente um livro novo e lançasse amanhã, que você compraria na hora e começaria a ler? Tem duas autoras que sempre que eu vejo o nome delas em algum lugar, automaticamente me desperta a curiosidade, que é Suzanne Onoke e a Candace Camp. Eu acho a Candace Camp muito esquecida aqui no Brasil, gente, porque das autoras de romance de época, ela foi a única autora que eu favoritei todos os livros que eu li dela, tá? Eu já li a série dos Cupidos dela, eu já li a série da trilogia Anne Court. Tem outros livros dela que eu ainda não li, mas tá na minha lista de próximas leituras. Ela é uma autora maravilhosa, os romances dela são muito bons mesmo. Já fiz um vídeo aqui no canal falando da série dela dos Cupidos, falando de todos os livros. Então vou deixar também aqui linkado pra vocês, porque vale muito a pena ler Candace Camp, tá, gente? E não é uma autora publicada e divulgada, tá? Os livros dela só tem edição e-book hoje em dia, aqui no Brasil, ou romance de banca. Romance de banca é essas ediçõezinhas aqui, vou mostrar pra vocês. Esse aqui é um livro dela, edição romance de banca, ó. Não tem aba, são folhas bem fininhas, tipo folha de bíblia, sabe, que a gente fala? Esse aqui é o último livro da série dos Cupidos, que é A Dança da Corte. Eu sou apaixonada, inclusive esse aqui é pra mim, o melhor livro da série. Essa autora é muito boa, mas ela é muito esquecida aqui no Brasil. E se me falasse que a série dela tá sendo relançada aqui no Brasil com edição normal, tipo essas edições regulares aqui, ó, mesmo já tendo lido tudo dela, eu compraria e leria de novo. A 9ª pergunta da tag é: qual livro ou tipo de livro ideal para se ler na cama ou na piscina, né? Eu colocaria aqui na cama antes de dormir, principalmente. Pra mim, o melhor gênero de longe é romance de época, porque vocês sabem que é o gênero que eu mais leio, que eu mais gosto de ler. Então, nesse período de, tipo, uma noite chuvosa, fim de tarde, pra você ler na cama, eu indicaria romance de época. E aí entra várias autoras, tenho várias indicações de romance de época aqui no canal. E pra ler na piscina, eu não escolheria romance de época, eu colocaria um hotzão, assim, um livro mais voltado pro hot, um romance atual, um livro com uma pegada um pouquinho mais caliente, sabe? Não sei porquê, mas pra mim esses são os gêneros que combinam com essas situações. A última perguntinha da tag é 10, né? Qual livro você daria ao seu melhor amigo e o forçaria a ler porque é muito bom? Eu colocaria, eu acho que de longe, uma leitura que eu acho que realmente é necessária, que é uma leitura que me mudou, assim, que é um livro conforto pra mim hoje em dia e que não tem como, eu acho que não tem como não gostar desse livro. É Mulherzinhas. Tem como, sempre tem, né? Tem sempre como não gostar de alguma coisa. E eu tenho certeza que vão aparecer várias pessoas aqui nesse vídeo que não gostaram de Mulherzinhas. Mas pra mim, ele foi um livro muito especial, porque ele narra a história de 4 irmãs, e essas 4 irmãs, cada uma delas tem um temperamento diferente, tem uma ideia de vida diferente, tem vontades, tem personalidades diferentes, cada uma delas é de um jeito, e tem a figura da mãe, que é a pessoa que consegue lidar com todas essas personalidades. Eu diria que cada uma delas é o exemplo clássico de um dos 4 temperamentos. Se você ainda nunca viu, talvez eu possa trazer para vocês falando um pouquinho sobre o que é esses 4 temperamentos, e uma coisa que eu amo estudar, tá? Porque os 4 principais. E eu acho que pra mim, assim, em Mulherzinhas a gente tem 4 exemplos claros desses temperamentos, e a forma como a figura materna ali consegue trabalhar a personalidade de cada uma delas sem reprimir nenhuma, sabe? Sem moldar ninguém, lidar com elas do jeito que elas são e incentivar a identidade de cada uma, assim. Eu acho um livro incrível. Claro que ele foi escrito em um período que a gente tem ali um viés religioso e com moral da história, entre aspas, mas se você desconsiderar esse negócio de tipo o que é certo, o que é errado, moral da história, a história em si é muito gostosa de ler e eu acho que dá pra você aprender muito com ele, tá? Então eu gostei bastante, acho que Mulherzinhas é o livro que eu daria pro meu melhor amigo ler.
Bom, gente, é isso. Falei muito, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você tá sentindo falta de tags aqui no canal, quer que eu responda alguma tag, deixa aqui pra mim nos comentários qual é a tag que você tem vontade de ver respondida aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!